Quando você ignora o cuidado com o seu corpo, você não está apenas prejudicando a sua saúde, você está limitando a sua energia para servir, enfraquecendo o seu testemunho e cortando oportunidades que Deus poderia usar você. Negligenciar o seu corpo é escolher viver abaixo do potencial que o Senhor te deu. E não é só sobre saúde física, é sobre a sua energia para servir, a sua constância espiritual e até o seu testemunho diante das pessoas. Hoje eu quero te mostrar 3 perdas reais que muitos cristãos enfrentam quando negligenciam o corpo. E como você pode evitar isso também, claro. Eu sou o Thiago, eu sou professor de educação física e cristão reformado, e eu ajudo os cristãos a se desenvolverem fisicamente e espiritualmente, desenvolver disciplina espiritual e física para que possam glorificar a Deus com muito mais energia, constância e propósito. Então, primeiro, você perde energia para servir. Se o seu corpo está fraco, obviamente a sua mente e o seu espírito vão sofrer também. Quantas vezes alguém que, se você deseja orar, você quer discipular, servir, mas você não tem disposição mínima, disposição física, às vezes bate aquela vontade de ficar na cama, e nem estamos falando de preguiça, é sabe aquela canseira que vem de uma vez? É isso que eu tô falando. Quando você descuida da sua saúde física, o todo da sua vida vai sendo afetado, porque você não consegue ter a disposição mínima física para conseguir fazer as suas atividades do dia a dia se você não coloca o seu corpo em movimento. Então você precisa se colocar em situações que vão fazer com que o seu corpo se movimente, porque movimento gera mais movimento. Se você tem uma certa capacidade física, obviamente as outras atividades da sua vida vão sendo influenciadas para o bem pelo seu corpo, porque você tem mais disposição em servir. Então, eu não estou falando de exercício por exercício, eu estou falando do seu vigor físico que está sendo afetado porque você não coloca o seu corpo em movimento. Isso é uma coisa que não pode existir no nosso meio. Falta de movimento, porque a nossa fé, ela precisa ser vibrante. A nossa fé, ela precisa estar em constante movimento, em constante evolução. Eu já falei disso aqui em outros vídeos. Quando você tem um corpo debilitado, isso passa a ser um obstáculo para a sua caminhada, para o seu ministério e para o seu serviço, como disse Richard Baxter no último vídeo que eu postei. Se você quiser olhar depois, tá lá. Um corpo debilitado é um obstáculo para o serviço que o coração deseja. Um corpo debilitado é um obstáculo para a sua vida, e o corpo ele deveria ser um instrumento e não um obstáculo. O seu corpo, como eu falei também, é a sua ferramenta de serviço. Você serve, você adora a Deus com o seu corpo. Você não é uma coisa separada da outra. Você precisa fazer com que o seu corpo seja um instrumento cada vez mais útil para você, para o seu ministério, para a sua família. Segundo ponto é que você perde credibilidade no seu testemunho. Vou usar o meu exemplo aqui. Quando eu comecei a treinar, eu coloquei na minha cabeça que eu ia entrar em forma de novo, que nem eu expliquei no vídeo que eu falei um pouco sobre a minha jornada. Eu, bom, tava numa fase que eu estava no seminário e eu não via muito propósito em treinar. Apesar de ter sido já muito apaixonado por isso antes, mas aquilo lá começou a me incomodar. Eu estava já pensando em fazer educação física, isso eu estava no meu primeiro ano lá em 2018. Eu não tinha começado a faculdade ainda, né. Então, eu me olhei no espelho e falei assim: "Bom, se eu quero estudar educação física, eu tenho que mostrar o testemunho, né, porque, poxa, professor de educação física sem um shape decente, sem uma condição física razoável, é hipocrisia. Eu preciso ser o parâmetro daquilo que eu prego. Se eu não coloco em prática aquilo que eu mesmo acredito, aquilo que eu prego, eu sou hipócrita.
Então eu precisei colocar meu corpo em movimento, eu precisei recuperar o condicionamento físico que eu tinha perdido, precisei colocar na minha cabeça a mentalidade da disposição, de que eu precisava daquilo, que um corpo forte sustentava uma mente equilibrada, e eu entendi que aquilo ali não era por mera vaidade, era por coerência. E eu quero que você entenda isso também, que o cuidar do corpo não é só vaidade, é você mostrar coerência com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita. E terceiro é que você perde a oportunidade de frutificar quando você negligencia o seu corpo. Não é sobre viver mais, não é sobre você conquistar o shape dos sonhos. É sobre você viver com mais qualidade e constância. Pequenas práticas do seu dia de cuidado com o seu físico geram em você mais energia para você gastar com a sua família, com o seu ministério, com o seu trabalho, enfim. Por exemplo, 10 minutos de caminhada já mudam completamente a sua disposição, o seu humor, a sua clareza mental. E olha que eu não gosto de caminhar. Eu andava de bicicleta para lá e para cá porque eu não gostava, não gosto muito de andar, correr. Eu já falei também que se um dia você me ver correndo, é melhor você correr também, porque alguma coisa deve ter dado errado. Aliás, se você entendeu que você não pode mais negligenciar o seu corpo, eu tenho uma proposta para você de um plano 100% adaptado à sua rotina. Me chama no WhatsApp, o link está aqui na descrição. Eu vou criar um plano só seu, sem achismo, sem nada. A gente vai criar junto esse negócio aí, que você vai me dizer exatamente quais são as janelas do seu horário que cabem melhor na sua disposição, e na sua semana eu vou montar um treino completamente individualizado para você, para atender às suas necessidades. Então, resumindo tudo isso aqui, primeiro, a negligência ela rouba a sua energia para servir. A negligência ela enfraquece o seu testemunho. E terceiro, a negligência corta os seus frutos e as oportunidades que você poderia ter. Cuidar do corpo não é vaidade, é fidelidade. A vaidade é quando a gente coloca o corpo acima daquilo que é mais importante, que a nossa devoção a Deus. Quando o nosso corpo toma esse espaço, aí sim a vaidade ela passa a ser extremamente perigosa, porque ela vai se tornar um ídolo no seu coração. O exercício vai se tornando um ídolo no seu coração. E se você quer se aprofundar ainda mais nessa visão, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui. Ele vai te mostrar por que que o corpo é muito mais importante para Deus do que você imagina. E eu te vejo em alguns segundos.